Olha aí, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, que fala da tentação de Jesus. O indivíduo aqui tá rindo, não sei de quem tá, se é de mim ou se é de você. A gente vai descobrir aqui, ok? Então eu vou sempre fazer alguns vídeos em questões bíblicas pra gente refletir, meditar, aprender, tá? E a gente tirar dúvida, porque muitas vezes o crente tem dúvida, mas não tem resposta, procura saber da liderança, a liderança também não sabe, ok? E muitas vezes sabe, mas não quer dar a resposta, para que você continue nessa ilusão, e aí você não pode questionar, porque senão você já está pecando. Então vamos trabalhar em cima disso agora? Vamos lá, eu vou te dar 6 informações. A primeira, o autor do Evangelho de Mateus não é Mateus o apóstolo, não, ele não é o autor verdadeiro, ok? Então essa é a primeira informação, e é importante. Por quê? Porque dentro dessa informação teremos outras. Segunda coisa, se o autor é desconhecido, não conviveu com Jesus, não andou com Jesus, então como é que esse autor, porque esse livro é lá do ano 75 a 80, como é que esse autor que escreveu esse evangelho sabia dessa história de Jesus ser tentado pelo diabo? Ok? A terceira questão, se esse autor, que é desconhecido, não conhecia Jesus, como é que ele sabia dessa história? Detalhe importante, quem foi a terceira pessoa que estava presente quando Jesus estava no deserto com o diabo? E detalhe, essa terceira pessoa viu Jesus e também o diabo, para que ele narrasse no Evangelho de Mateus. Quarta questão, depois de 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, será que a pessoa não teria alucinações, visões, mediante a situação precária que ele estava? Sim, exatamente. Nós tivemos um caso aí de um pastor na África, que em menos de 30 dias ele partiu, porque não aguentou o jejum. Então imagina 40 dias, já que Jesus era homem, entende? Então, será que Jesus não teve alucinação ou essa tentação nunca aconteceu? Quinta questão, você sabia que o diabo estava presente no batismo de Jesus? Por quê? Porque o diabo diz a Jesus, se tu és o Filho de Deus, de onde foi que ele ouviu isso? Simples, no batismo. Quando João estava batizando Jesus, uma voz vem de cima e diz, este é meu filho amado. Então o diabo estava presente e coloca em xeque, né? Essa pergunta na pessoa de Jesus, se tu és o Filho de Deus, de fato. Então nós temos aí essa questão. A sexta pergunta é a mais importante, viu? Se Jesus é Deus e ele criou todas as coisas, como é ensinado, tanto na teologia como dentro da igreja, a pergunta é, por que o diabo não conheceu ele? Entende? Por quê? Porque lá em Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7, os demônios de Gadareno, que estava num homem lá, reconheceu Jesus. Só é você ler. Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7. E o demônio viu Jesus, correu ao seu encontro e disse, bem sei que és o Cristo, Filho de Deus. Então, como é que o diabo não sabia que Jesus era Deus? Que Jesus era o Filho de Deus? Percebe? E aí, o que é que você acha disso? Diz aí nos comentários se você sabia disso.